Zangar-se é muito fácil. Zangar-se com a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo é quase divino. Aristóteles. Temperamento não é destino. Professor Júlio, o que é temperamento? Temperamento tem a ver diretamente com as nossas emoções e principalmente como nós reagimos diante das nossas emoções. As emoções basicamente são as mesmas para todas as pessoas que se sentem nervosas, se sentem bravas, outros se sentem zangados, são as mesmas para todo mundo. No entanto, as reações, as maneiras que as pessoas lidam com essas emoções são muito diferentes. Algumas pessoas são mais introjetivas, então acabam não expressando isso. Outras pessoas são mais vigorosas, acabam mostrando isso com mais facilidade. Então este elemento, esta forma que nós expressamos as nossas emoções, forma o que nós chamamos de temperamento. Veja que a palavra temperamento vem de tempero mesmo, né? Então a maneira que nós reagimos às nossas emoções tempera a nossa vida. Algumas pessoas me perguntaram há alguns dias atrás, professor Júlio, mas é possível uma pessoa mudar o seu temperamento? Bom, vamos compreender bem essa charada, vamos entender bem esse processo, para a gente poder entender que essa pergunta que me fizeram há poucos dias atrás, ela pode ter várias respostas. Professor, por que várias respostas? Vamos lá. O que é o temperamento, então? Como é que uma pessoa cria o seu temperamento? Quando nós nascemos já com o nosso sistema emocional funcional, nós já respondemos emocionalmente às nossas condições internas, se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou desconfortável. A nossa linguagem nesse momento é uma linguagem não verbal. A criança chora. À medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai amadurecendo, as nossas experiências, as nossas frustrações, o modo cultural com que nós somos criados, vai formatando, de certa forma, esse jeitão que cada um de nós responde às nossas emoções. O que as pessoas não param para pensar é que esse processo todo que vai formatando o que nós vamos chamar mais tarde de temperamento, ele não é um processo fixo. Como assim, professor? Não é um processo fixo? Se você pegar dois irmãos gêmeos, criar um numa família e criar outro em outra família, não é a genética dessas crianças que vai determinar o seu temperamento. Hoje já existem estudos muito interessantes, como um cara que se chama Jerome Kagan, lá da Universidade de Harvard, que estuda muito essa questão do temperamento, que mostra que o temperamento tem muito mais a ver com a forma de criação das pessoas do que necessariamente com o processo genético. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso é genético de família. Na verdade, não, porque tem mais a ver com essa forma de criação do que com aquilo que está programado nos nossos genes, que é, de fato, pouquíssimo determinante para o nosso jeitão de funcionamento. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entrando na adolescência e vai já mais ou menos consolidando esse jeitão até ali os nossos 16, 17 anos de idade, daí para frente nós praticamente estabilizamos nessa lógica, mas não quer dizer que não possamos mudar, porque nós somos criados numa cultura de que aquilo que nós somos é o que nos determina e o que nos determina tem que ser assim para o restante da vida. E muitas pessoas, nesse processo de formatação, nesse processo em que você vai consolidando o seu jeitão de ser, elas acabam consolidando algumas coisas que não são muito saudáveis. Por exemplo, eu, que sou especialista na área emocional, lido muito com pessoas que se autodeclaram pessoas de gênio forte. Veja, o gênio forte é um tipo de temperamento. São pessoas um pouco mais originais, são pessoas um pouco mais intensas e não há nenhum problema em ser desta forma. Só que algumas pessoas usam esta justificativa para justificar o seu comportamento. Então o cara fala, eu sou assim mesmo.
você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Veja que, escute que a palavra aguentar significa carregar o outro nos ombros. E isso é muito difícil num comportamento, isso é muito difícil num relacionamento. Porque um tem que ceder demais enquanto o outro está se sobrepondo demais. E é muito difícil que um relacionamento perdure de maneira saudável por muito tempo nessas condições. Então, algumas pessoas que vão consolidando elementos do seu temperamento, que considerem ou que percebam que isso é negativo mais lá para frente, elas podem mudar, elas podem fazer a temperança desses comportamentos, ou seja, eu passo a perceber melhor as minhas emoções, eu passo a regular melhor as minhas emoções e o mais importante, eu passo a transformar isto para que a partir dessa educação emocional eu tenha um reflexo que seja menos danoso para a minha vida. Por que a gente diz então que isto pode ou não, ou as pessoas que trabalham com temperamento dizem que existem várias possibilidades? Porque a maior parte das pessoas, elas passam de maneira automática a vida inteira exercendo esse temperamento sem perceber que elas podem mudar. Então essas pessoas dificilmente mudarão. Existem aqueles que conhecem as suas emoções, que entendem o seu temperamento, mas não querem mudar. É um segundo grupo. E existem aquelas pessoas que viram a chave realmente e acabam colocando as suas emoções exatamente aonde desejam que elas estejam, ou seja, em termos de controle, essas pessoas passam a desenvolver o que nós chamamos de inteligência emocional. Eu venho de uma família bastante agitada, as pessoas muito nervosas, muito explosivas e, como era de se esperar, até um determinado tempo da minha vida eu agia muito assim também, reflexo desse comportamento. A partir do momento que eu passei a estudar as emoções, passei a me aprofundar nas emoções e virei essa chave, hoje eu consigo colocar o meu comportamento emocional, eu não diria 100%, mas 99% aonde eu quero que ele esteja. Eu passo não a evitar as emoções, mas a controlar os seus efeitos. Então, aquilo que nós chamávamos de temperamento do Júlio lá atrás e que me deixava nervoso, que me deixava... Hoje, essas emoções elas ainda aparecem, mas eu as coloco de uma forma muito mais controlada, muito mais temperada no meu dia a dia, o que me permite ter uma vida muito mais saudável, muito mais estável, muito mais tranquila. Bom, professor Júlio, como é que a gente faz para mudar o temperamento de uma pessoa? Bom, a primeiríssima coisa, sem a menor sombra de dúvida, essa pessoa precisa se dar conta de que ela age daquela determinada forma. Às vezes eu trabalho muito com os meus pacientes aqui e uso alguns testes de perfil emocional e aparece lá que o temperamento do indivíduo é colérico, por exemplo. E ele fala, não sou assim. Quer dizer, ele não se reconhece assim. E aí eu dou uma tarefa simples, que é sair do meu consultório e perguntar para as pessoas com quem ele convive o que eles acham desse comportamento, o que eles acham desse teste de perfil. E é incrível a quantidade de pessoas que voltam e falam, puxa vida, você sabe que perguntando as pessoas realmente me reconhecem de tal forma? Então, esse reconhecer-se de uma determinada forma é importantíssimo, porque se você não sabe onde você está, dificilmente você terá como estabelecer uma meta para você dizer, eu quero chegar lá. Se eu vou na sua cidade agora e ligo para você e digo, como é que eu faço para chegar na sua casa? A primeira coisa que você vai me perguntar é, onde você está? Porque como é que eu posso dizer para você ir para a direita, para a esquerda, se eu não sei aonde você está? Então esse processo de conscientização é importantíssimo. Segunda coisa importante, a partir do momento que eu sei aonde eu estou, é importante definir metas de para onde é que eu quero caminhar. Eu sou muito nervoso, isso faz parte do meu tempero, do meu temperamento, é isso que tempera o meu jeitão de ser. Porém, eu gostaria de ser muito mais calmo, muito mais contido. Opa, calmo e contido são as nossas metas. Talvez você não consiga fazer isso sozinho e precise de ajuda de um coach, de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que trabalhe com comportamento.
É possível e é interessantíssimo que a gente tenha essa ajuda, esse auxílio, porque as ferramentas que esses profissionais nos trazem, às vezes evitam anos de uma tortura, né? A pessoa fala, mas eu queria ser mais calmo, e o cara já quer ser mais calmo há 30 anos e não consegue. Então essas ferramentas, elas são muito importantes. Então, me reconheci como tal, defini a minha meta e agora entra o pulo do gato, que é o processo efetivamente de transformação. O nosso cérebro, a nossa mente, funciona como um grande computador. E quando nós aprendemos a programar este computador, nós colocamos lá as ações que ele deseja, o que você deseja, que para você se tornem comportamentais. Se você se comporta de uma determinada forma, este comportamento é o elemento que vai programar você para o dia seguinte. Por exemplo, você está nervoso com alguma coisa. Se você não faz nada diferente, quando você vai dormir, o seu cérebro programa você para ficar nervoso com aquilo amanhã de novo. Portanto, o terceiro elemento que compõe essa tríade do processo de mudança comportamental, que muda também essa coisa do temperamento, é você passar a se comportar da forma que você gostaria de ser. Funciona mais ou menos assim. Eu gostaria de ser advogado. Tá, então você vai lá conviver com o advogado para você ver como é que é. Professor, eu sou solteiro e eu gostaria tanto de casar. Vá lá conviver com casados para você ver como é que funciona. Então, a partir do momento em que você está numa rotina, em que você passa, mesmo que pareça para você nesse momento fraudulento se comportar daquela forma, eu não sou assim, eu estou me comportando dessa forma agora. Veja, esse teatro que você está fazendo agora, ele é importantíssimo para você fazer essa mudança comportamental. Se você não passa a se comportar daquela forma, é muito difícil que você mude. Como diz o ditado popular, de boa intenção, o inferno está lotado, está cheio. Então, 3 elementos importantes para a gente pensar essa mudança temperamental. O primeiro, que é o reconhecimento. O segundo, que é a definição das metas comportamentais, eu quero ser dessa forma, eu quero buscar este objetivo. E o terceiro é você passar a observar pessoas que se comportam do jeito que você quer se comportar também e passar a fazer essa imitação. Lembre, no começo isso parece que você está mentindo para você mesmo. Mas eu estou me comportando de maneira calma e eu não sou calma, aqui por dentro eu estou um vulcão. Mas é o comportamento repetido, é este teatro que você vai criando para você, que todo santo dia vai fazendo com que você se reprograme para ser uma pessoa do jeito que você deseja. Então, temperamento não é destino. Você não é obrigado a ser dessa forma. Se isso que você hoje chama de você, ou a forma com que você se comporta, não é legal, não é bacana, está sendo danosa para você, pense com carinho a possibilidade de você melhorar, de você atingir esse processo de inteligência emocional. Se porventura você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já deixa a sua inscrição, deixa o seu like também, que assim você me mantém aqui pesquisando, trazendo conhecimento de uma maneira fácil, útil e que transforma a vida das pessoas. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.